Olá, bom dia, queridos alunos. Então, agora eu vou estar passando para vocês a correção da atividade 17.2. Então, o probleminha 1, R$ 70. Probleminha 2, 72 figurinhas. 9 anos o terceiro, 115 o quarto, R$ 23 o quinto e 8 caixas o sexto. E aqui está as continhas que eu fiz para chegar no resultado, na resolução. Embora vocês podiam utilizar qualquer procedimento aí, qualquer estratégia de vocês. Agora, então, a correção da página 11 da aula de ontem. Então, vocês tinham que estar completando o quadro do lado direito com a metade, do lado esquerdo com a metade e do lado esquerdo com o dobro dos números que estavam aqui no meio. Então, vocês tinham alguns números que já estavam completados. Então, esses são os números que vocês tinham que estar completando. Então, a nossa primeira coluna é a metade do número que está na coluna do meio. E a segunda, terceira coluna é o dobro da coluninha do meio. Atividade A. Pedro contou que já colou em seu álbum 120 figurinhas. Antônio conseguiu colecionar apenas a metade da quantidade de Pedro. Quantas figurinhas o Antônio tem? Bom, então se Pedro tem 120 e Antônio tem metade, metade é o quê? É a quantidade total dividida por 2, que eu fiz aqui para vocês. 6 vezes 2, 12, para o 12 nada, abaixo 0, coloco 0. Resposta. O Antônio tem 60 figurinhas. Na letra B, Mariana disse que tem o dobro de figurinhas colecionadas por Silvia, que são 52. Quantas figurinhas tem Mariana? Então, quando fala assim dobro, é vezes 2. 52 vezes 2, 104. A continha está aqui e a resposta. Mariana tem 104 figurinhas. E na letra C, nós temos a situação. A partir dessa informação, quantas figurinhas os 4 amigos têm juntos? Então, é a soma da quantidade de figurinhas de cada um. Então, aqui nós vamos ter os 120 de Pedro, nós vamos ter 104 da Mariana, nós vamos ter, será que é isso mesmo que eu tô fazendo? Isso mesmo, 54 da Mariana, e nós vamos ter no total, eu não falei, a letra A falei, né? 60 de Pedro, 120 de Pedro, 60 de Antônio, 52 de Mariana, 52 de Silvia e 104 de Mariana. E ao todo, então, nós vamos ter aqui 120 mais 104 mais 60 mais 52, nós totalizamos 336. Então, como resposta, os 4 amigos têm juntos 336 figurinhas. Essa é a página 11, atividade 17.3. Bem, meus queridos, para a aula de hoje, vocês vão trabalhar a página 12, vocês vão trabalhar a página 13, e vocês também vão trabalhar a página 14. São todas da mesma sequência. Por que eu vou passar 3 páginas? Porque na sexta-feira haverá um feriado, que é o dia do funcionário público. Então, vocês terão aí terça,
Desculpem, sexta, sábado, domingo. E vocês terão também, na segunda-feira, o feriado de finados. Então, vocês terão 4 dias para estarem resolvendo essas páginas. Para essa atividade 16.4, o que vocês vão prestar atenção e o que vocês vão aí ter que fazer? Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês sobre essa página é a seguinte: alguém já repartiu um lanche com um colega? E como é que será que foi essa repartição? Será que ao dividir o lanche, um dos colegas recebeu um pedaço maior ou menor que o outro? Ou essa divisão foi feita em partes iguais? Como poderíamos fazer para que a divisão do lanche fosse feita em partes iguais? Exatamente partes iguais. Então, vocês vão analisar todos esses questionamentos, todas essas comandas, para vocês estarem aí respondendo, né, as letrinhas ABC da atividade 1 e também as letrinhas ABC da atividade 2 e ABC da atividade 3. Estamos falando agora em divisão, tá? Olhando para aqui para os lanches, né? Para esses lanches deliciosos, vocês vão estar pensando aí em divisões. E vocês vão responder da melhor maneira possível. Como que vocês conseguiram chegar a esse resultado? Lembrando que quando vamos colocar respostas, sempre iniciamos com letra maiúscula e finalizamos com o ponto final. Então, página 12, explicada. Agora, então, nós vamos trabalhar a atividade 17.5. Para essa atividade da página 13, atividade 17.5, eu vou pedir primeiramente que vocês peguem aí uma folha de caderno, ou quem tiver folha de sulfite, pode ser do caderno também. Vocês vão pegar um copo, uma xícara, enfim, um objeto que seja redondo, e vocês vão fazer o desenho nesta folha, circular direitinho, para depois vocês estarem aí recortando esses 2 círculos, ok? Porque vai ser, assim, fundamental para vocês conseguirem entender a divisão de pizzas. Então, vocês vão fazer o desenho de 2 círculos, pode ser aí com um copo, com uma xícara, um objeto que seja redondo. Vocês vão desenhar e depois vocês vão recortar 2 círculos. O que temos que tomar cuidado é que vocês farão esses 2 círculos do mesmo tamanho. Então, se você escolher uma xícara ou um copo, os 2 círculos têm que ser do mesmo objeto. O que vocês farão? Vocês vão utilizar esses 2 círculos de papel do mesmo tamanho para fazerem dobraduras. Então, vamos lá. Como será? Primeiramente, vocês pegarão, então, o primeiro círculo e vocês vão dobrá-los. Aliás, vocês vão pegar os 2 círculos e vão dobrá-los ao meio, tá? Significa que vocês estão dobrando os 2 círculos na metade. Quando fazemos isso, nós vamos representar esta metade escrevendo 1/2, que significa 1/2, que é a metade. Depois, vocês vão fazer o quê? Vocês vão dobrar novamente esse mesmo círculo ao meio, observando quantas partes foram obtidas. Então, vocês vão aí descobrir quantas partes nós conseguimos dobrar.
um círculo na metade, a metade. Então, primeiramente, os 2 círculos, vamos dobrá-los na metade, os 2, depois dobrá-los novamente na metade, para saberem quantas partes nós teremos. Então, vocês verão aí que vocês escreverão um sexto, né? Que este outro círculo, ele tem 6 partes iguais. Eu vou mostrar para vocês o desenho. Então, vocês têm aqui os 2 círculos. Quando vocês dobram esse círculo ao meio, vocês terão um meio, significa que é a metade. Novamente, vocês vão pegar já o círculo que está na metade, vocês vão dividi-lo, vocês vão dobrá-lo novamente ao meio, para vocês saberem quantas partes nós foram divididos. Aí sim, depois que vocês fizeram todo esse processo, vocês vão trabalhar na página 13, fazendo a leitura, observando o desenho, para vocês poderem estar completando todos os questionamentos, ok? Então, para isso, vocês façam os 2 círculos, dobrem na metade, depois dobrem novamente na metade, para vocês conseguirem entender as frações, que nós vamos trabalhar agora com frações. Tudo isso com muita atenção, com muito tempo, tá? Com capricho, para vocês entenderem. Página 13, atividade 17.5. Depois vocês podem grampear os 2 círculos ou colá-los dobradinhos aqui na página 13. Agora, vocês vão trabalhar na página 14, que também são situações problema, para vocês estarem lendo com bastante atenção, para vocês estarem resolvendo aí a questão 1, né, analisando, respondendo a perguntinha, a questão 2 e a questão 3. Então, são situações em que estamos falando em divisões, ok? Vocês vão ter que prestar muita atenção para vocês entenderem o questionamento da situação problema, para vocês conseguirem responder corretamente, ok, meus queridos? E com isso, a gente está encerrando a sequência 17. Então, vocês terão aí 4 dias para estarem trabalhando, respondendo as atividades com bastante atenção. Matemática, aprender sempre, aula 4. Importância de identificar valores de cédulas e moedas. Então, nós vamos trabalhar com o nosso sistema monetário brasileiro. Colocando a data, por favor. Primeiro questionamento, o que nós vamos aprender? Mateus e Giovana juntaram as moedas e cédulas da ilustração. Então, nós temos aqui a quantidade de Mateus e a quantidade de Giovana. Observando nas moedas, nas cédulas, vocês vão responder a letra A. Qual o valor que cada um juntou? Então, vocês vão calcular a quantidade de Mateus, colocar, e a quantidade de Giovana e também colocar. Para cada um, vocês terão um quadrinho embaixo, né? Um quadradinho para vocês estarem colocando a quantidade, ok? Então, o que nós vamos aprender aqui? Nós vamos resolver problemas utilizando cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro. Qual a habilidade que vocês vão desenvolver fazendo esse tipo de atividade? Vocês vão resolver, elaborar problemas que estão envolvendo situações de compra, de venda e formas de pagamento, utilizando termos como troco, desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e responsável. Ou seja, trabalharemos com o nosso dinheiro, com o sistema monetário brasileiro. E na página seguinte, em cima ainda dos valores, né? Vocês vão estar respondendo a letra B, vocês responderão também a letra C, e vocês vão analisar a situação 2,
para poder estar também respondendo. A situação 2, vocês terão aí. Mateus comentou com os amigos que ele e sua mãe entraram ontem em um ônibus, com outros 43 passageiros. Ao parar no primeiro ponto, 12 passageiros desceram, porém subiram 15. Então, vocês terão que pensar direitinho para responderem as questões A, B e C. E aqui vocês vão desenvolver a habilidade de resolver, de elaborar problemas com números naturais, envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo mental, algoritmos, além de fazerem estimativas do resultado. Eu não posso mostrar o meu livro, porque ele já tem as respostas. Bem, meus queridos, agora na página 134 e 135 do Ler e Escrever, eu espero aí que vocês tenham feito a leitura com bastante atenção e que vocês tenham entendido toda essa pontuação. O que é importante aqui? Vocês estarem assim bastante atentos com essa pontuação, principalmente que vocês agora escreverão muita, né? Farão muita reescrita, vocês farão textos próprios, então vocês têm aí que ficarem muito, muito atentos em relação à pontuação. Principalmente como usar a pontuação para esse texto ficar correto. Então, esse conto, ele veio aqui para a gente prestar atenção, né? Sobre as marcas, as falas dos personagens. Sempre quando um personagem vai falar, nós temos 2 pontos antes. Aí nós temos na outra linha o travessão, o parágrafo, letra maiúscula. Então, são questões assim que vocês têm que estar muito, muito atentos. Nesse conto, alguns parágrafos se iniciam com o uso do travessão e outros não. Por quê que isso acontece? Porque os travessões, eles só são utilizados para marcar fala das personagens. Quando o trecho em que o narrador está se manifestando, não se utiliza travessão. Ficarem atentos também sobre o uso dos pontos utilizados nos finais de frase, como pontos de exclamação, de interrogação, ponto final, o porquê do uso dos 2 pontos, né? Que ele serve para anunciar a fala de um personagem. E também a importância de estarem atentos sobre o uso das letras maiúsculas, principalmente quando essa estiver associada à pontuação. Quando se inicia um parágrafo, né, letra maiúscula, e também após utilizar um ponto final em frase. E é claro, né, meus queridos, substantivos próprios. Fiquem atentos que agora eu vou fazer um ditado com vocês. É um trechinho que eu retirei aí desse texto que vocês tiveram que observar a pontuação. Então, eu vou iniciar o ditado. Fiquem atentos porque vai haver diálogo. Então, vocês terão que usar 2 pontos, travessão, né? Paragrafação, se é uma pergunta, ponto de interrogação, prestando atenção se é uma exclamação, ponto final, enfim. Vamos ao ditado. De manhã, a companhia leva o caixão para carregar. Quem teve a coragem de passar a noite lá? Imaginem Joãozinho. Levou um candeeiro, uma garrafa, uma linguiça e lá se foi. À meia-noite, estava comendo sentado à mesa, quando ouviu uma voz saindo da chaminé. Jogo? E Joãozinho respondeu: Jogue logo.
Então, é esse trechinho que eu ditei para vocês. Se vocês quiserem conferir, esse texto está no Joãozinho Sem Medo. Leiam com atenção que vocês vão localizar. Para hoje, meus queridos, vocês vão trabalhar aí na página 136, a atividade 3, que é pontuar um texto em que a pontuação dos diálogos foi omitida. Então, vocês vão ter que ficar atentos. A fábula que seu professor leu, eu vou ler para vocês, ela foi reproduzida abaixo. Porém, alguns sinais de pontuação, sem alguns sinais de pontuação. E assim fica muito mais difícil perceber a moral do texto. Toda fábula tem uma moral. Então, vocês vão copiar o texto, porém, vocês não vão esquecer de inserir os sinais de pontuação e as letras maiúsculas. Sempre que for necessário, letra maiúscula. Para realizar a atividade, discuta com seus colegas. Então, não vamos discutir com os coleguinhas, né? Vocês farão sozinhos, prestando muita atenção para reescrever esse texto utilizando a pontuação correta e as letras maiúsculas. Eu vou ler agora, então, esta fábula para vocês. O Leão e o Javali. Num dia muito quente, um leão e um javali chegaram juntos a um poço. Estavam com muita sede e começaram a discutir para ver quem beberia primeiro. Nenhum cedia a vez ao outro. Já iam atracar-se para brigar, quando o leão olhou para cima e viu vários urubus voando. Olhe lá, disse o leão. Aqueles urubus estão com fome e esperam para ver qual de nós dois será derrotado. Então, é melhor fazermos as pazes, respondeu o javali. Prefiro ser seu amigo a ser comida de urubus. Diante de um perigo maior, é melhor esquecer as pequenas rivalidades. Então, o texto que eu li para vocês, ele já estava com pontuação, o de vocês não está. Se vocês prestaram atenção na minha leitura, vocês vão reescrever direitinho, colocando a pontuação correta. E aqui também, nós estamos encerrando essa semana, né? O ler e escrever. Nós vamos aqui parar nessa página 136. Vocês também terão aí sexta, sábado, domingo e segunda-feira para estarem resolvendo todas essas atividades. Agora, então, vocês vão pegar o Aprender Sempre de língua portuguesa. Nós vamos estar trabalhando agora as aulas 5 e 6, colocando a data que nós estamos trabalhando, leitura colaborativa de uma reportagem. Então, o que nós iremos aprender com as aulas 5 e 6? Eu vou deixando já aqui para vocês no foco, né? Que é a leitura. Aos poucos, alguns países relaxam medidas de quarentena. Então, nós vamos aprender nesta aula, em colaboração com os colegas, que vocês vão ler uma notícia para compreender as informações apresentadas e compartilhará procedimentos de leitura com a turma. O foco aqui é vocês lerem essa notícia com muita atenção, para vocês conseguirem entender, compreender quais as informações que estão sendo apresentadas para vocês conseguirem entender a notícia. Então, vocês terão na próxima página aqui uma foto, que essa foto tem tudo a ver com essa notícia que vocês vão ler. Então, vocês vão analisar a foto também para poderem estar fazendo assim as respostas dos questionamentos. Então, a letrinha, o número 1, leia a notícia em parceria com os colegas. Vocês podem estar lendo com alguém da família de vocês. Fique atento às perguntas da professora, pois elas apoiarão suas discussões sobre a leitura. Porém,
Nós já temos alguns questionamentos aqui da própria apostila. Letra A. Observe a imagem e analise sobre local. Que local tratará essa reportagem? Então, vocês vão observar a imagem. Letra B. Ao ler o título, sobre o que acredita que tratará essa reportagem? Letra C. Leia o pequeno texto do lado direito da imagem. As informações obtidas ajudam a saber mais sobre o assunto e o local tratados pela reportagem? Então, vamos lá. Texto direito. É que no de vocês é diferente, né? Que local, que data e sobre o que está sendo essa reportagem? E a letrinha D. Agora leia a reportagem verificando se as hipóteses que você levantou sobre o seu conteúdo se confirmam e a comente. Então, vocês farão a leitura desta reportagem, observarão a imagem, continuarão com as leituras, para vocês aí com toda a segurança estarem respondendo as questões A, B, C e D, das aulas 5 e 6. Eu farei alguns questionamentos com vocês também. Então, vamos lá, meus queridos. Na sua opinião, qual é o impacto da amenização das regras de quarentena? Sob quais condições os países citados amenizaram as regras da quarentena? O que as crianças consultadas para a reportagem acham de tais medidas? Como que você chegou a essa resposta? Todos os países citados adotaram os mesmos procedimentos para a flexibilização da quarentena? Como que foi a volta às aulas nos diferentes países? Em que parte da notícia você encontrou essa informação? Quantos casos de Covid-19 estavam confirmados no mundo na data da publicação dessa reportagem? E como você chegou a essa conclusão? Qual a quantidade de recuperados? Em que fonte o jornal consultou essa informação? Ela aparece em que parte da notícia? E como que você descobriu essa informação? A fonte de consulta dos casos confirmados, mortes e pessoas recuperadas é a mesma? Veio do mesmo lugar as informações? As medidas de quarentena que foram amenizadas no restante do mundo? Como estão as medidas para o controle da pandemia nos países em que ainda não foi possível flexibilizar a quarentena? E onde estão essas informações? As aulas voltaram em alguns lugares. Alguns lugares voltaram essas aulas, né? Com o processo de abertura da quarentena. A pergunta, na verdade, é assim: as aulas voltaram em todos os lugares em que o processo da abertura da quarentena teve início? Continuando com os questionamentos. A China é citada. Vamos lá. A China é citada na reportagem com o título China registra novos infectados em Wuhan. O que significa a expressão novos infectados? Na sua opinião, por que novos infectados apareceram em Wuhan? E como você encontrou essa informação? Ao lado das informações sobre a Colômbia, há uma imagem. Que lugar foi fotografado? O que lhe parece esse lugar? Como que essa imagem se relaciona com as informações sobre o país? A reportagem apresenta vários depoimentos de crianças, que são chamadas de correspondentes internacionais. O que você acha que isso significa? As informações que você tem hoje sobre a pandemia no mundo são diferentes da que você leu na reportagem publicada em 25/5/2020? As de hoje são diferentes dessa data? Se forem,
Quais são essas diferenças? Todos esses questionamentos vocês deverão responder no caderninho de vocês. Eu falei que tudo terá que ser anotado no caderno agora. Do livro da nossa apostila Aprender Sempre, de língua portuguesa, que nós estamos trabalhando com textos jornalísticos. Então, todos esses questionamentos vocês vão responder no caderninho de vocês. Eu passarei a foto das questões, das perguntas. Então, também hoje, as aulas 5 e 6 do Aprender Sempre, de língua portuguesa, para vocês estarem lendo a reportagem inteira. Vocês estão vendo, este é o livro do professor, por isso que as letrinhas são pequenininhas. Porém, no de vocês terão a letra maior, né? A fotografia maior, para vocês estarem aí respondendo com autonomia. Bem, meus queridos alunos, então vocês aí terão o volume 2 do EMAI, do Ler e Escrever. Vocês vão ter o Aprender Sempre de língua portuguesa, de matemática, para vocês estarem aí realizando as atividades, as leituras com bastante atenção, os questionamentos, para vocês responderem aí da melhor maneira possível. E muito caprichada também. Principalmente utilizando pontuação correta, letra maiúscula no início de parágrafo, no início de respostas. E pontuação, né? Prestando atenção nos pontos final, ponto de exclamação, de interrogação, né? Nos 2 pontos, no travessão. Isso em língua portuguesa. E para matemática serve para a hora da resposta também, né? Iniciamos sempre respostas com a letra maiúscula e terminamos com o ponto final. Então, vocês farão as atividades aí com bastante atenção, com carinho, com muito capricho. Eu estarei fazendo correção no final de semana. Conforme vocês forem aí fazendo, terminando, vocês vão tirando a foto e mandando para a professora. Um abraço a todos, tá? Aproveitem aí o feriado, um ótimo feriado para vocês. Até a próxima aula. Abraço da Pro. Tchau, tchau.